E eu vou mostrar para vocês um pouquinho, então, do que foi ali a parte que me coube. Vou falar, antes de eu compartilhar a tela, deixa eu explicar para vocês. O nosso grupo tinha uma equipe que chama Adventure, que foi quem fez a missão, e ele dividiu, nós éramos em 90 pessoas que participaram da missão, 2 ônibus, um que tinha destino para o Peru, e um que tinha destino final Bolívia, que era o foco da missão, né? E ali o meu ônibus, que era o ônibus número 2, que era o ônibus com destino para Bolívia, tinha algumas equipes, e a minha equipe era a equipe destinada a auxiliar na escola cristã de férias. Só que aí, no momento que nós estávamos nos aproximando da Bolívia, eu fui comunicada que nós não apenas auxiliaríamos, mas que nós seríamos responsáveis totalmente pela escola cristã. No primeiro momento ali, a gente tem aquele medo, né, irmãos? Quando a gente recebe um chamado, a gente fica, ai, será que eu dou conta, né? Não sei se acontece com vocês, né? Senhor, será que eu vou conseguir fazer o que o Senhor pede de mim? Será que eu sou realmente capacitado para isso, né? E Deus, ele é maravilhoso, e Deus, ele sempre conduz. Quando nós nos entregamos na mão dele, ele nos conduz, ele dirige, e realmente foi uma bênção ali. Outras equipes nos ajudaram também, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês e vou contando, tá? Eu acredito que dê para todos verem ali. Se por acaso não estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim? Então tá bom. Sim, tá aparecendo, sim. Então tá bom, muito obrigada. Essa daqui, então, chamava-se, a princípio, 7 cores do arco-íris, que é o tema destinado para esse ano da Escola Cristã de Férias. Só que chegou lá, conversando com a esposa do pastor, pastor Daniel, chama o pastor de lá da Bolívia, nós precisamos fazer uma alteração, porque ela falou, eu recebi esse material da Criança na Cozinha, não sei aqui quantos já fizeram esse trabalho, e ela falou assim, a gente tem esse material aqui, e não usou, e a gente não recebeu esse ainda. Então, a gente pode usar esse? Eu falei assim, pode, falei, a gente vai ter uma divergência só no tema, porque a gente preparou esse, mas você me dá um material que a gente faz uma mistura das duas escolas cristãs, né? Deus tem um propósito para tudo, né? E eu trabalhei já essa escola cristã, Crianças na Cozinha, e eu falei, meu Deus, né? O foco dele ali é um pouco diferente do foco da que a gente tinha já estudado desse ano. Eu falei, como que a gente vai fazer? Porque a gente não tem verbas para fazer a parte da cozinha. E criança na cozinha, você resume-se que terá a parte da cozinha, né? Eu falei assim, como que nós vamos fazer a culinária com as crianças? Porque a gente precisou ir atrás de material ali de última hora que não estava planejado. Eu falei, nós não temos verbas para alimentar não sei quantas crianças que viriam. E aí eu falei, você fica responsável por essa parte? Ela falou assim, fico. Eu falei, então tá bom. E aí ela veio ali o primeiro dia conosco, veio o segundo dia conosco, só que aí ela ficou doente, juntamente, um filhinho dela também, eles têm 2 filhinhos, e aí eu acabei tomando a frente ali, juntamente com alguns amados que se disponibilizaram a nos ajudar. E aqui é o momento de recreação que vocês podem ver, que tá esses desbravadores lindos são da nossa equipe, e de aventureira aqui no fundo é de uma outra equipe que estava nos ajudando, que acabaram virando uma equipe só, viu, irmãos? Nós estávamos em várias equipes, mas acabamos virando um só. Aqui eu estava contando as histórias para eles, eu falei assim, a gente vai contar a história de Noé hoje. Aí providenciaram um barco, meio improvisado lá de papelão, mas que foi uma bênção, uma bênção. As crianças nem precisa falar a carinha deles, né? Acho que eles amaram, né?
Aqui foi um pouquinho da nossa recreação, das nossas atividades com eles. Pessoal que participando, nós tínhamos, primeiramente, a gente começava com a parte das boas-vindas para eles, né? A gente falava sobre, primeiro ali, a parte da culinária, a importância do alimento que seria dado e, acreditem, Deus providenciou todos os dias algo para que pudéssemos fazer e dar para todas as crianças. Todas se alimentaram, e não apenas espiritualmente, mas fisicamente também, para a honra e glória do nosso Deus. E ali, então, a gente fazia a parte da cozinha, e depois a gente ia para a parte da história bíblica, e depois a atividade da história, após a recreação, e depois a gente fazia ali a finalização com eles. E eles gostavam muito, muito, muito. Olha, se você tem a oportunidade de ir e de falar do amor de Deus, não fique parado, porque Deus, olha, é tremendo. Aqui são algumas das crianças que foram no último dia, que receberam ali o certificado deles, né, de participação, juntamente com o endereço da igreja. Lá eles têm 3 igrejas, e da igreja mais próxima dali daquele bairro onde o trabalho foi feito, né? O nosso intuito era fortalecer, além de plantar a semente, fortalecer os clubes de aventureiros e desbravadores ali na região, porque o pastor já tinha pedido isso para a gente, que o foco da escola cristã deles era esse, fortalecer os clubes para ampliar e até iniciar novos clubes ali. Então, por isso que vocês vão ver sempre alguém na foto com lenço, com uniforme. Às vezes não dava para a gente usar uniforme todo dia, uniforme de gala, mas a gente priorizou ali para o primeiro e para o último dia, pelo menos, porque não tinha como ficar lavando, né? Mas o lenço nós usávamos todos os dias para dar a referência para as crianças, né? Da importância do nosso clube e como o nosso clube é, porque a gente fazia algumas atividades específicas do clube para que as crianças pudessem ali conhecer e ter vontade também de fazer parte do clube, né? Muito, muito abençoado. Olha só, nós tínhamos ali líderes de desbravadores e aventureiros, tínhamos coordenadores regionais. Então, imaginem, o Senhor capacitou, né? Muitas pessoas para esta obra em específico, que era de levar ali a sementinha, né? Ficaram 2 aqui para trás. Aqui, olha só, aqui foi um dos dias da nossa culinária, que eles tiveram que montar um lanche saudável, olha só. Que bênção, que bênção. E ali eles todos felizes e tinham vários ingredientes e cada um tinha que montar o seu. Eles ficaram todos empolgados. Tinha criança ali realmente muito carente, que eles pediam até para se alimentar mais vezes, a gente, com certeza, né? Teve um dia que a gente falou da pipoca, do milho, para eles gostaram, ficaram muito, muito ansiosos. E sabe, irmãos, veja só, e todos os dias, cada dia vinha mais crianças para a nossa escola cristã de férias. Deus abençoava de uma... Ampliou, né? Amém. Deus abençoava de uma maneira que a gente falava assim, ai, será que amanhã vai vir crianças? E aí vinha cada vez mais crianças. Essa aqui foi à direita foi nossa última foto. O pastor é esse aqui de canto, que está aqui. Eu estou ao lado aqui, meu esposo daqui à frente. E essa foi a equipe que trabalhou ali arduamente vários dias para que essa escola cristã fosse possível. E ali algumas que quiseram conversar comigo ali no último dia, na hora do certificado. Elas falaram assim, tia, por que vocês vão embora? Fica aqui com a gente gosta tanto de vir aqui estar com vocês, de aprender as histórias.
Eu falei assim, mas é necessário que a gente vá, porque a gente não vive aqui, a gente vive em outro país. Eu falei, mas outros vão vir aqui ensinar mais para vocês ainda. Veja, irmão, é um amor tão puro, é um amor tão inocente e é tão maravilhoso. Nós temos a certeza de um Deus que cuida de tudo, que nós não precisamos nos preocupar. Esse foi só um pouquinho, foi só o que aconteceu ali, na Bolívia, em Potosí, né? Mas nós temos ali mais acontecimentos que foram ali no Paraguai e na Argentina também. Eu vou convidar o meu esposo para estar contando um pouquinho para vocês agora do que foi. Não sei quantos aqui já conhecem meu esposo. Vou chamar ele aqui, o Douglas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom com vocês? Na paz Graças do nosso a Senhor e Deus. Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amém. Quero pedir que vocês abram a Bíblia de Francisco, vocês. seu pai, tu quer tomar banho também, viu? Seu Que abram as suas Bíblias. Nós vamos falar um pouquinho, quero mencionar um pouquinho de Provérbios. Abra lá em Provérbios 22:6, é um texto bem conhecido. Ensine a criança no caminho que deve andar. Mas já sabe decor. Enquanto você esse texto, eu quero mencionar um relato que acontece lá no Evangelho de João. João 4. E nós temos a história de quando Jesus ele estava passando por Samaria. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. E ali nós temos um relato de uma mulher que estava num poço. Então os discípulos de Jesus, eles vão até a cidade comprar comida. Jesus começa a conversar com aquela mulher. Não vou me deter ao relato ali, na conversa de Jesus, na transformação do coração daquela mulher, mas os discípulos retornam. E quando os discípulos retornam, eles fazem uma pergunta para Jesus. E essa pergunta ela vai encontrar-se ali no capítulo 4, né, do versículo 31 até o 34. E, entretanto, diz que os discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. E ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que não vos conhece. Então os discípulos diziam uns aos outros, se porventura alguém ou outra pessoa algo para que ele coma, Jesus disse para eles, olha, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a vontade de Deus? Glória a Deus. A vontade de Deus para a nossa vida. E movidos nisso, nós temos dedicado parte do nosso tempo, não integral, deveríamos dedicar o nosso tempo integral na pregação do Evangelho. Se nós professamos ser adventistas do sétimo dia, que é o que muitos professam ser, porque adventista nada mais é de crer no advento, esperar o advento. Muitos professam, Com certeza. não estão vivendo da maneira correta, de acordo com esses princípios. Muitos professam que querem que Jesus volte, mas no fundo do seu coração eles dizem assim, olha, espera mais um pouquinho, porque eu ainda preciso terminar a minha faculdade, eu preciso terminar a minha casa, eu preciso fazer a viagem dos sonhos. Eles querem que Jesus volte, mas no tempo em que eles primeiro têm que fazer várias coisas. Olha, porque se Jesus voltasse agora, você me atrapalharia. E a nossa oração deve ser toda manhã. Muitas vezes nós levantamos e até nos esquecemos de orar. A maioria esquece de agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Deus pelo simples fato de abrir os olhos e respirar. Muitos dessa manhã não tiveram esse privilégio. Muitos dessa manhã não despertaram. E nós tivemos um grande privilégio de despertar, de poder respirar. Às vezes nós não damos valores para simples coisas da vida.
O simples fato de tocarmos as coisas, pessoas que não podem fazer isso. O simples fato de estarmos vendo uns aos outros, tem pessoas que não têm esse privilégio, elas não enxergam. De falar. Tem pessoas que não sentem o gosto das coisas, e você toma um café da manhã, sente os gostos, e nem sequer agradece a Deus pelas simples coisas. Mas o dia que a gente pega uma dor de garganta, alguma enfermidade e não sente o gosto, nós vemos quão valioso que são essas pequenas coisas, os pequenos detalhes. E a vontade de Jesus, nada mais, nada menos, era fazer a vontade do Pai. O alimento, aquilo que movia Jesus, era salvar pessoas. E nós dedicamos parte do nosso tempo em fazer isso. Por isso nós nos propusemos em nossos corações de ir fazer missão. Mas a missão, ela não precisa ser feita você ir na África, você ir no Paraguai, você ir em qualquer lugar. A missão, ela começou hoje para você. A partir do momento que você despertou. O seu desejo, ele tem que ser o mesmo desejo de Jesus. Jesus, ele ia dormir pensando na salvação das pessoas. Jesus, ele acordava pensando na salvação das pessoas. Jesus tirava férias no modo simbólico, porque Jesus nunca tirou férias. Mas eu digo para você, quando você tirar férias, tire férias pensando na salvação das pessoas. Alguns, quando saem de férias, nem sequer levam a Bíblia, nem sequer oram. Eles saem de férias literalmente. Mas nós devemos estar atentos a isso. Sair de férias com Jesus. Mas Douglas, o meu avô pregava sobre a volta de Jesus. Se meu avô não tivesse estudado, se meu avô não tivesse feito isso, e ele já morreu e Jesus voltou. Quem disse para você que Jesus ainda não voltou para o seu avô? Seu avô dorme. Ele apenas fechou o olho e para ele foi só uma noite de sono. Ele não sabe que se passou 50, 80, 100, 200 anos. Para ele, Jesus voltou. Não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deva casar. Não é isso. O que eu quero dizer para você, quando você for casar, convide Jesus para o seu casamento. Quando você for entrar na faculdade, convide Jesus para estar com você. Porque se ele voltar durante esse intervalo de tempo, ele não vai te pegar de surpresa. Eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, nós vamos sair para trabalhar, nós não sabemos se vamos voltar para casa. Se Jesus voltasse hoje para você, ou através da morte, ou se ele voltasse literalmente nas nuvens dos céus, como ele encontraria você? Como está a sua casa? Se você recebesse a notícia, um relato de um médico, e você tem apenas mais 3 meses de vida, o que você faria nesses 3 meses? Você começaria a fazer as coisas que realmente valem a pena, as coisas importantes. E eu tenho certeza que muitas das coisas que você faz hoje, você não faria nesse período de 3 meses. Mas você tem a promessa que Jesus viria um dia. E eu quero falar para você nessa manhã. Jesus está voltando. Se você Amém. está parado, eu não sei. Ele está voltando. Se você quer que ele volte ou não, ele vai voltar. Glória a Deus. E muitas vezes o texto que eu escuto amanhã, esse texto de Provérbios, ele é muito conhecido e a irmã até recitou ele, você está com a palavra aberta. E ele diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse é um texto muito polêmico, mas eu quero falar com você, pai, agora nessa manhã. Querido pai, se eu e você não ensinarmos um caminho para os nossos filhos, alguém vai ensinar qualquer caminho. E aqui em casa, nós propusemos em nosso coração ensinar para nossa filha o caminho, a verdade
E a vida é Jesus Cristo. Eu falo isso porque esse texto ele gera muita má compreensão. E um pequeno detalhe no texto, ele explica tudo. Alguns dizem, olha, mas por que você vê filhos de pastores fora da igreja, você vê, eu sou dedicado na igreja. A palavra não disse que o filho ele estaria dentro da igreja. Quando ele for velho, ele não vai se desviar do caminho. Que caminho é esse? O caminho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender algumas coisas. Se a palavra disse para mim, ensina a criança no caminho, e ele não vai se desviar, entre o que muitos pensam, o que muitos professam que acontecem, que possa ter pensado que deu errado, eu continuo crendo na palavra. Alguma coisa a pessoa errou, menos a palavra. Às vezes eu vejo pastores que eles dedicam a vida toda em cuidar das pessoas, cuidar da igreja. E muitas vezes eles se esquecem da própria família. Eles estão tão atarefados em cuidar da igreja, de problemas com os filhos, que eles acabam deixando a sua família ali de lado. As esposas, elas pagam um preço altíssimo. Os filhos pagam um preço altíssimo. Tem que ficar mudando de cidades. Mas a palavra disse que ensinar no caminho. Eu quero falar para você, pai, para você, mãe. Muitas vezes nós confundimos esse texto e olha como que muda todo o sentido. Eu vou ler esse texto de uma forma errônea, trocando apenas uma palavra, e você vai ver como que vai mudar todo o sentido. Ensina a criança o caminho em que deve andar. E quando ele for velho, ele não se desvirá dele. Aqui existe uma grande, mas grande diferença. Ensinar o caminho e ensinar no caminho. Ensinar o caminho é você dizer para o seu filho, você precisa estudar a lição. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ir na igreja, nos cultos de domingo, de quarta-feira, no JA. Você precisa orar. Isso é ensinar o caminho. Vai por aqui. Vai na igreja, você precisa buscar um Deus. E esse caminho tem muitas pessoas também ensinando. Mas a diferença de ensinar no caminho é o seu filho ver você no caminho. Ensinar no caminho é você caminhar junto com ele. Ensinar no caminho é você dizer para o seu filho, para se ele já estudou a lição, porque ele já viu você estudando a lição. É o seu filho ver você de joelhos, quando tem um problema enorme na sua casa. Quando tiver um problema tremendo na sua casa, ele vê você de joelhos, clamando. Ele não te vê desesperado. Ele não te vê buscando alternativas. O seu filho vai te ver aos pés de Cristo. E ele vai crescer. E ele, quando ele tiver problemas na vida dele, não importa se você já tenha falecido, se você não está morando na mesma cidade, ao chegar o problema, ele vai lembrar da infância, ele vai lembrar do caminho que ele esteve andando. Como o meu pai, como a minha mãe resolvia problemas, de joelhos, aos pés da cruz. Não adianta a gente pedir para os nossos filhos estudar a lição e na igreja se a gente não vai. Se o teu filho chegar a desviar e você está lá, ele vai falar, vale a pena, meu pai e minha mãe nunca desistiram daquilo ali. Eles podem sair, experimentar coisas no mundo, e ele vai ver que você permaneceu no caminho. Imagina se você saia desse caminho. Seu filho vai pensar assim, não era o caminho certo. Que nem minha mãe está mais lá, nem meu pai está mais lá. Então, ensinarmos os nossos filhos, a criança no caminho, é você permanecer nesse caminho. E durante essa viagem nós tivemos muitas experiências. Glória a Deus. A filha pôde participar. Uma delas, eu já quero, depois eu vou pedir para a Alessandra me auxiliar, não sei se ela vai conseguir pôr aqui algumas imagens para que eu conte para vocês. Eu mandei para ela aqui, ela vai colocar para vocês.
Eu quero falar um pouco sobre essas pessoas e sobre esses lugares que passamos. É muito desafiador você acordar com o propósito de salvar pessoas. Essa mulher eu pude estar entregando. Deixa a Alessandra está vendo se está compartilhando. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Essa mulher, a gente esteve lá na cidade de Potosí. A foto não ficou muito bem tirada. A gente estávamos fazendo um culto ali e essa mulher estava nesse local. E eu fui, então, movido pelo Espírito, porque pela gente, a gente fica só participando do culto. Era um culto em praça pública. Depois eu vou mostrar a foto para vocês. Benção. Ele fez com que eu tirasse uma foto com ela pela seguinte maneira. Eu cheguei, abordei ela e disse para ela que eu teria um presente para ela. E o presente está na mão dela. Esse presente ele é tão precioso, mas tão precioso, que ele é um presente para a vida eterna. É algo que vai te mostrar o caminho. E essa mulher, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, tão feliz. Eu já estava esperando esse livro. Eu não sei quantas foram as orações dessa mulher, quantos foram os pedidos, quantas noites de sono, quantos clamor a Deus por uma mensagem para que Deus falasse com ela. E ali agora chega um rapaz estrangeiro, com uma língua diferente, mas abordando ela no idioma dela, conversando com ela, entregando esse presente. Essa mulher me abraçou. Essa mulher me agradecia demais por isso, porque eu disse para ela que ali continha muitas das coisas do grande conflito. Isso iria ajudar ela muito a estudar e entender a Bíblia, entender o mal, por que ele acontece. Eu voltei para o culto e continuei distribuindo livros. Essa mulher começou a ler o livro. De imediato. Ela esqueceu o culto e começou a ler o livro. Isso me chamou muita atenção. Eu fui lá com ela e ela chegou e falou: você foi o rapaz que me deu esse presente. Muito obrigado. Eu estou muito feliz lendo ele. Vou pedir para a Alessandra botar outra foto para mim, a próxima. Essa foto foi o resultado de um culto, saiu ela aqui, né? De um culto na qual nós fizemos em praça pública. Nós estávamos pensando aonde fazer o culto. As coisas começaram a tomar um rumo muito errado, não estava dando muito certo as coisas. Nós não estávamos conseguindo abranger muitas pessoas na onde a gente estava para fazer o culto. Então nós dissemos, vamos até eles. E aqui nós chegamos na praça principal. Começamos a cantar mais forte. Isso chamava a atenção de quem passava, alguns tiravam foto. E de repente eu disse assim, vamos ali em cima. Ali tem um grupo de pessoas andando de skate. E eles estavam com uma caixinha de som. E quando a gente se coloca nas mãos do Espírito, ele nos dá sabedoria. Eu disse para o rapaz, você me empresta a sua caixa de som? Só para a gente cantar uma música. Nada mais, depois nós devolvemos para você. Um olhou para o outro, e um disse assim, eles são cristãos. E ele já se retirou e tentou tirar o grupo. E o menino disse assim, não, vamos emprestar. Falei, apenas uma música, um louvor, e a gente te devolve. Colocamos o celular e começamos a cantar. O tempo não permite eu mostrar mais fotos e vídeos disso. A gente cantou 1, 2, 3, 4. E foi uma festa. Ali nós pudemos cantar do amor de Cristo para essas pessoas. Ô, glória! Aqueles skatistas que rejeitaram a Jesus no primeiro momento. Todos saíram dali com um grande conflito. Todos ali saíram dali. Ao terminar, antes dessa foto, eu pedi para eles se eles poderiam fazer uma roda, que a gente queria orar por eles.
Mas de repente eu mudei de ideia, eu falei, nós não só vamos orar por vocês, nós vamos orar o Pai Nosso junto na língua de vocês. E ali nós pudemos orar então o Pai Nosso. E foi uma bênção, irmãos. Pudemos entregar ali os livros, falar do amor de Jesus. Essa foi uma das participações na qual nós tivemos também, construindo igreja. Ali nós estávamos na igreja, e se você tem a sua igreja, tudo funcionando, tudo bonitinho, glorifique a Deus. Porque ali eu pude orar pelas igrejas que não têm ainda uma classe para as crianças. Então ali nós fomos construir uma classe para que aquelas crianças pudessem ter a sua escolinha sabatina ali. Então trabalhamos na construção, foi uma bênção. Essa próxima foto é o pastor local. Quero falar rapidamente aqui sobre esse grupo, essas duas mulheres. No caminho que estávamos indo para lá, estava muito frio, mas muito frio, e eu não sei por que o ônibus parou nesse lugar. E de repente disseram assim, alguém tem uma Bíblia, porque tem uma pessoa que quer uma Bíblia. E nós tínhamos apenas ali nas mãos o grande conflito. Que esses livros tinham sobrado de uma campanha que tivemos feito, um impacto. Uma mulher tinha comprado uma Bíblia e ela doou a Bíblia dela, mas mais pessoas queriam. E nós descemos do ônibus e fomos até essas duas senhoras, que clamavam por receber esse livro. Depois dela, mais duas pessoas também, essas outras duas já estavam do outro lado da rua, nós fomos até elas e as presenteamos ali com o livro. Aqui eu estava dentro de uma igreja, passando a lição, e teve também algumas que eu fiz o culto para eles. Foi uma bênção, foi maravilhoso poder estar atuando com Cristo. E quero falar sobre esse rapaz. Esse rapaz me ensinou muita coisa. Quando a gente vai para a missão, a gente não só aprende, mas a gente ensina, mas a gente aprende também. A história de vida desse rapaz, ela é muito linda. Eu não quero contar para vocês a história toda, vai ficar para uma outra ocasião, mas eu quero contar um detalhe que me chamou muita atenção dentro desse encontro que eu tive com esse rapaz. Esse rapaz, ele chegou lá na igreja onde a gente estava no Paraguai, e no meio de 90 pessoas, uma mulher veio e me chamou e disse, Douglas, tem uma pessoa aqui que é você que precisa falar com ela. Ele era um ex-adventista. Eu falei, sim, eu vou lá conversar com ela. Comecei a conversar, ouvi a história de vida dele. Tinha perdido tudo, estava morando na rua. Eu disse para ele, eu vou te ajudar. Ouvi a história dele é muito marcante, impactante. E tenho orado por ele. E saímos ali para a rua fazer alguma coisa e eu propus no meu coração, eu não posso só ajudar ele falando de Jesus, eu não posso só ajudar ele dando roupas, eu preciso fazer mais. Ele precisa se alimentar. Eu falei, a gente vai para a rua agora. E eu disse para ele, vamos lá na fronteira trocar dinheiro. Eu não tinha noção de quanto eu tinha no bolso. Eu poderia ter 500 reais, 1.000 reais, eu não sabia porque eu estava com o dinheiro da viagem. Eu propus no meu coração que eu tivesse ali no bolso, eu iria ajudar aquele rapaz. E nós descemos para a fronteira, e eu não tinha pego nem meus documentos, nem a carteira, fomos trocar o dinheiro. E eu tinha uma nota de 100 reais. Eu fiquei triste, porque eu queria ter mais. Mas Deus sabe todas as coisas, e eu disse para Deus, é com isso que o Senhor vai abençoar ele. Mas chegamos ali na fronteira, trocamos o dinheiro, ele precisava pagar algumas coisas ali, o dinheiro era suficiente para ele pagar, Deus nos ajuda com o suficiente. E ele também precisava pagar para tirar as roupas da lavanderia. Esse homem, ele é um advogado. E ele chegou a passar pela prisão. Deus do céu. Ele teve por homicídio. A história dele é muito linda. E ele estava tentando recuperar a sua família, recuperar a dignidade, recuperar tudo. Mas enquanto isso ele não tinha nada. Ele estava morando na rua. E ao subirmos de volta para a igreja, um rapaz me aborda na rua e ele me pede ajuda. Nós estávamos andando junto, eu estava um pouquinho só à frente dele, passos da frente só. E eu disse para o rapaz, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho nada no bolso. Tudo que eu tinha eu já ajudei ele.
Ele já encostou próximo e disse para o rapaz: o que você precisa? O rapaz disse: eu tenho fome, eu preciso comer, preciso de pão. Então esse homem pegou o dinheiro que eu acabara de dar para ele, que era pouco, e repartiu com aquele homem da rua. Eu olhei para ele e disse para ele: muito obrigado. E agradeci a ele: muito obrigado. E ele não entendia. Por que você está me falando isso? Por que muito obrigado? E eu perguntei para ele o porquê que ele fez aquilo. Ele não tinha nada. Ele tinha acabado de receber uma bênção. E o pouco que ele tinha, ele repartiu. Ele disse: nós que vivemos na rua, nós sabemos o que é passar fome. Da mesma maneira que Deus me abençoou, eu tenho que abençoar ele. E amanhã Deus vai abençoar e vai prover de novo. Então essa história, ela me chamou muita atenção. Eu vou contar numa outra oportunidade o relato, o tempo não nos permite. Mas eu quero deixar uma mensagem para você no seu coração. Para que você se torne um missionário. O missionário é você sair hoje da sua casa e você praticar um ato de bondade, sem que alguém venha te pedir. Você vai sair com os olhos da fé no dia de hoje. E você vai ver a necessidade de uma pessoa. Se alguém estiver pedindo dinheiro na rua, você vai lá e vai oferecer ajuda, sem que venha até você. Aquele que estiver com fome, você vai lá e vai levar para ele um prato de comida, ou convidar ele para comer com você. Você vai ser Jesus para alguma pessoa. E eu quero finalizar falando para vocês um texto de Eclesiastes. Eclesiastes 3, 11 e 12. Abra sua Bíblia. É um texto que eu quero falar para você nessa manhã. Eclesiastes 3, 11 e 12, a palavra diz assim: ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse consiga compreender a obra que Deus fez no começo ao fim. Do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Eu não quero me deter aqui no que tudo que Deus fez. Na criação Deus fez, e quando ele chega ali, ele diz, no último dia ali: eis que tudo é muito bom. E ao ele plantar a eternidade no coração do homem, nesse texto que eu quero falar, Deus, ele colocou no seu coração e no meu a eternidade, o desejo da eternidade. Nada que nós tentemos fazer vai preencher isso. Por isso nós vemos pessoas ricas e infelizes. E você pode dizer: mas ela tem tudo. Mas eles não são felizes. Pessoas com fama, com prestígios, que chegam nos lugares, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer ficar junto. Mas essa pessoa deitar na sua cama, quando ele coloca a cabeça no seu travesseiro, ele sente um vazio e uma angústia. Deus colocou, e nós somos felizes, porque nós temos dentro do nosso coração a eternidade plantada por Deus. Quando nós saímos de casa e vamos pregar o evangelho e falar do amor de Deus, é porque nós já estamos felizes, nós já estamos vivendo essa eternidade. As coisas desse mundo já não fazem mais sentido para a pessoa que está em Jesus. Tanto faz para ela se o morrer, se o viver. Paulo disse: olha, para mim o viver é Cristo. Eu vivo Cristo todos os dias da minha vida. Se eu morrer, não tem problema, isso é lucro. É verdade. Porque ele sabe o que o Redentor dele vive. Amém, meu Deus. Eu quero convidar você todas as manhãs. Amém, amém. Acordar, agradecer a Deus. Amém. Todas as manhãs, ao você sair de casa, que você tenha um cântico no coração. É difícil cantar. É difícil. Os pássaros cantam, os pássaros levantam louvando. E eu e você, às vezes, acordamos mal-humorados. Você deve acordar com um cântico no coração. Jesus cantou. A Bíblia não menciona o que ele cantou, mas ele estava indo para o Gólgota. Jesus estava passando por um momento na qual ele iria ser morto na cruz. E Jesus, então, ao chegar ali, ele canta.
Você vai ver em algumas outras situações Paulo cantando dentro de uma prisão, nas piores circunstâncias. Porque quando você canta, em meio à dificuldade, em meio às adversidades, o inimigo ele fica confuso. Amém, meu Deus. Vou contar uma outra hora para vocês um testemunho sobre isso na qual nós cantamos. Estávamos no deserto, o ônibus quebrado, estávamos sem água, sem comida nessa viagem. E o sinal de telefone não pegava. Ali não valeria dinheiro, nada do que você tinha. Ali nós estávamos precisando unicamente de Deus. No meio do deserto boliviano. E aquelas pessoas começaram a cantar. E por mais que o inimigo colocasse dificuldades, ele ficava confuso. Como pode? Pessoas na adversidade. Pessoas sem ter o que comer, sem ter o que beber, não tem nem hora. Glória a Deus. Estão cantando e adorando. E é isso que eu quero falar para você. E talvez se você tenha passando por alguns momentos difíceis na sua vida, eu quero falar para você uma lição, que chama-se a lição dos 40. Eu não sei em que situação você está passando. No dilúvio, eu quero falar para você que o dilúvio choveu durante 40 dias e 40 noites. O dia 41 chegou e parou de chover. Moisés, ele cometeu um assassinato e ele se escondeu no deserto por 40 anos. O ano 41 chegou e Deus chamou ele para resgatar o seu povo, Israel. Moisés, na outra ocasião, ele subiu ao Monte Sinai e ficou ali durante 40 dias. No dia 41, ele recebeu os 10 mandamentos. Os israelitas, eles caminharam pelo deserto durante 40 anos e o ano 41 chegou. E eles entraram na terra prometida. Golias zombou de Israel por 40 dias. O dia 41 chegou. E o povo, ali Davi vence aquele gigante. Jonas, ele pregou por 40 dias uma mensagem. O período em que ele pregou e que ele esperou toda a mensagem que fez crescer aquela árvore durou 40 dias. O dia 41 chegou. O povo se arrependeu e Deus poupou a vida dos ninivitas. Jesus jejuou também por 40 dias. Depois ele foi tentado. No dia 41, o diabo fugiu e vieram anjos e o serviram. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias. No dia 41, ele subiu aos céus. Tudo isso para dizer para você, não desiste. A chuva vai parar. O gigante vai cair. Ai, meu Deus. Você vai entrar na terra prometida. A Amém. vitória está próxima, não desista aos 40. Amém. 41 na sua vida. Amém, amém. Não sei qual tem sido a sua luta, Glória a Deus. qual tem sido as suas dificuldades. Ajuda, Senhor. Jesus está voltando. Amém. Aguenta firme. Falta um pouco mais. Breve, não longe de um dia de hoje, esse céu vai se rasgar de alto a baixo. Amém, meu Deus. Nós poderemos olhar para cima, alegres e dizer, acabou. Esse é o Deus a qual aguardávamos, acabou a morte, acabou o sofrimento. Amém, Senhor. E é com esse desejo que Deus colocou no seu coração, Deus colocou a eternidade no seu coração. Então, Amém. viva a eternidade. Viva o dia de hoje, como se fosse o último dia da sua vida, como se Jesus fosse voltar hoje. Esteja preparado. Pregue a tempo e a fora de tempo. Fale do amor de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse momento. Amém, Jesus. Amém. Hoje seja para a honra e glória de Deus. Assim seja, meu Deus. Deus abençoe a todos. Quero Amém. falar, Amém. já vou orar com vocês já. Eu quero dizer para você, a primeira pergunta que eu sempre faço, como foi o seu dia, né? Aqui nós estamos começando o dia. O seu dia foi bom? Muitas vezes nós remetemos a pensar que o nosso dia só é bom quando dá tudo certo, quando você não bate o carro, os filhos vão bem na escola, você não ficou doente. E outros pensam que o dia ou a semana foi ruim porque ela ficou doente, porque bateu o carro, teve enfermidade, recebeu um diagnóstico médico. Mas saiba você que essas mesmas coisas aconteceram nesse planeta Terra com pessoas que nem sequer professam o nome de Cristo. Coisas boas e ruins aconteceram com cristãos e pessoas que blasfemam de Deus e dizem que ele não existe.
Isso faz parte do grande conflito. Tenha em mente que o seu dia só é realmente bom quando você fala do amor de Jesus para alguém. A sua semana só é realmente boa quando você fala do amor de Jesus para alguém. Amém. Feche os seus olhos que eu quero orar por você agora. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou no nosso coração, o Senhor plantou no nosso coração a eternidade. Amém, meu Deus. Por isso, o primeiro e o único que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas e no nosso coração é o Senhor. As demais coisas, ó Pai, trabalho, as demais coisas, estudo, as demais coisas no nosso cotidiano, elas vêm em segundo plano, porque nós amamos o Senhor. Nós queremos ir para a eternidade. Amém. Agora nós vamos sair para as nossas atividades Nos e eu quero acompanha, clamar, ó Pai, pela vida de cada um. Pai. Quero colocar no seu trono de Amém. graça, para que os Amém. seus anjos falem, ó Pai. O Senhor Amém. disse que a palavra, uma vez lançada, ela nunca volta vazia. É verdade. Nós sabemos esse trabalho na Bolívia, na Argentina, Meu Deus, só na eternidade. E muitos desses meus irmãos, hoje ao pregarem o evangelho, ao falar do seu amor, e falar do nome de Jesus para as pessoas, e falar da sua breve vinda, Amém. eles não vão ver os resultados aqui, mas na eternidade alguém vai abraçar e vai dizer muito obrigado. Oh, Deus da Por glória. naquela manhã de terça-feira, por naquele dia, eu pude ver Jesus, você foi Jesus na minha vida. Você me Amém. entregou simplesmente um pão, você simplesmente me abraçou e falou bom dia, era isso que eu estava precisando. Amém, meu Por Deus. favor, Jesus, abra os nossos olhos, para que possamos ver as necessidades das pessoas e atendê-las, ó Pai. Me perdoa, Que ao Deus. passarmos por algum lugar nesta manhã, as pessoas possam olhar a nossa vida, ó Pai, e ver Jesus através de nós. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém. Nós nos colocamos nas suas mãos, ó Pai, agora. Espírito Santo, eis-nos aqui, envia-nos a nós, usa-nos no dia de hoje para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Auxílio, Senhor, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo o pequeno grupo diga amém. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado pela mensagem, foi muito bom. Deus abençoe, irmão. Que Jesus está voltando Amém, logo. amém. Amém, Senhor. Muito lindo esse testemunho, irmão Douglas. Que Jesus te abençoe, irmã Lisandra. Um beijo no seu coração. Estava Obrigado, precisando dessa irmão oração, Douglas. irmão Que Douglas. bênção, hein? Que palavra abençoada. Até a próxima terça. Amém. Irmãos, Amém. que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que possamos aplicar. Às vezes por Jesus. incrível que pareça, né, coincidência, agora no dia 9, né, a gente vai estar falando nos 10 dias de oração sobre saúde missionária. Então, durante esse período, né, que a gente possa aí, cada dia mais, entrar, envolver na missão, irmãos. Eu costumo dizer que minha experiência prática também, irmão Douglas e os demais irmãos, que você quando você se envolve com a missão, você se torna outra pessoa. A sua visão de mundo, ela muda, porque saímos de um campo de teorias, de achismos, de picuinhas em igreja, né? Então, você entra, de fato, no que é a mensagem do Advento, né? Que é, de fato, olha, esse aqui é o propósito. Então, você começa a entender, de fato, qual que é o propósito maior. Ao invés de envolver com esses problemas aqui, envolver com problemas de pessoas que, de fato, estão precisando da transformação divina. Então, acho que o irmão Douglas falou tudo aí, queridos. O nosso tempo corre bastante aqui, né? Não vai dar tempo para a gente pegar os pedidos e depoimentos aqui, né? Testemunhos. Mas eu quero que você use esse restante do tempinho aqui, irmãos, para que você não peça, mas para que você agradeça, como o irmão Douglas falou aí no início. Você está respirando, você está buscando pela sua família, ó, você está aqui hoje. Poxa, minha família não busca Jesus, minha família não está nos caminhos de Cristo, Tudo está está muito difícil, mas Deus te escolheu, olha que bênção. Você é quem recebe o alimento espiritual hoje, recebeu ele para você espalhar isso, né? Para você lançar ali, como o irmão falou. E essa palavra não volta vazia, né?
Por exemplo, ó, você está aí confortável, tem muitos que estão confortáveis. Ó, a irmã Aline Pimenta está ali, acho que está dentro do ônibus, mas poderia ser uma desculpa, talvez, para não buscar, eu estou ocupado. Hoje eu tive que acordar 4h30, 5 horas, para descer para o escritório para participar, irmãos, e foi uma jornada. A irmã Alessandra está ali no caminho para a escola, levando as crianças, eu acho, né? Zoab, eu quero dar um testemunho, agradecer, viu? Coloquei minha mão aí. Tá, joia. Então, irmãos, que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Vou pegar só o seu testemunho, tá, meu irmão? E aí a gente finaliza aqui, dando um bom dia com alegria para todo mundo. Obrigado, tá, irmão Douglas? Olha, Queremos você mais vezes aí com a gente também, tá, meu irmão? Estamos sempre à disposição. Não apareço nas telinhas, mas estou sempre ao lado aqui escutando. Agradeço pelo privilégio de estar com vocês. É uma bênção poder falar do amor de Jesus. Nós somos os maiores beneficiados com isso. Aprendemos mais. E quando a gente sai para o campo, irmão Joab, é onde a gente consegue ter experiências com Deus. Essas experiências, os testemunhos em que a gente vê o poder de Deus atuando, ele é fantástico, e você consegue enxergar a luta visível do grande conflito, a luta pelas almas das pessoas, e a briga imensa que o inimigo faz para que você não chegue até alguma pessoa e não atinja ela, mas Deus prevalece, o Espírito Santo é mais forte, Sim. E a palavra vai ser dita. Amém. Amém. Obrigado, tá, meu irmão? Que bênção. Amém, meu Deus. Vamos lá, meu irmão. Bom dia. Você queria falar, deixar seu testemunho? Bom, deixa eu falar. Esse ano eu estou dando estudo bíblico, como o Douglas falou, né, para a gente levar a mensagem. Então, eu comecei a dar um estudo bíblico com uma amiga minha e ela está toda feliz, está grata, porque eu vou lá aos sábados orar por ela, a gente conversa muito pelo WhatsApp. E na semana passada eu mandei o PG online. Ela assistiu e depois me mandou uma mensagem que quer conhecer a igreja. Já combinei com ela. Eu vou passar lá no próximo sábado ela ir, através desse PG. Assim, tem três sábados que eu fui lá dar estudo bíblico. Sábado passado ela foi para a mãe dela, né? Esse sábado. E através do PG, ela disse que gostou tanto que quer conhecer a igreja. Olha só. Amém, que bênção, meu irmão. Isso aí, ó, tá vendo? Que gratificante você ajudar uma outra alma. Mas o inimigo, Joab, se levantou contra. Mas Deus esteve presente, sabe? Uhum. Queridos, é uma luta diária, né? Então o inimigo ele sempre vai se levantar, sempre vai abrir situações. A Lisandra, ela pediu até para me dar esse testemunho. Não sei se vai dar tempo do livramento que Deus me deu, né? Pode falar, minha irmã, rapidinho dá tempo. Sim, né? E agradecer também, porque sábado passado eu entreguei muitos livros aqui. Esse ano entreguei aqui perto de casa, não fui para o centro de Goiânia, não. Não pegaram os contatos das pessoas para a gente estar orando, falando da igreja. Mas você sabe o que acontece? Estava indo para o meu trabalho, e aí eu estava tão atrasada que eu chamei o Uber. Na hora que esse Uber chegou, eu tive um pressentimento muito ruim. Eu falei, mas eu vou entrar porque é bem aqui pertinho de casa a escola que eu estou trabalhando. Na hora que eu entrei, eu senti uma paz tão grande, eu senti que eu não estava só ali. E aí, quando a gente chama o Uber, tá tudo ali, né? Eu tô em endereço, tá tudo anotado. Esse homem começou, você trabalha onde? Eu falei, eu trabalho aqui no Primavera. O que você faz lá? Tipo assim, né? E eu fui respondendo. Eu achei isso meio estranho. Toda hora ele olhava para mim atrás, eu atrasada. Sabe o que ele fez? Na hora que chegou para me deixar na escola, ele desviou a rota. Ele teve a coragem de desviar a rota. Eu falei, moço, você passou da rota. Ele falou assim, pois é. E agora eu vou ter que ir lá em cima para voltar. Eu peguei nisso, eu falei assim, eu fiquei tão preocupada. E aí, aí eu falei, nossa, nunca mais vou chamar Uber, menina, esse homem. Começou, ai, que você tá me humilhando, e que você tá... E toda hora, assim, começou a falar, falou, sabe o que ele fez? E na GO, só tinha mato e tinha uma estradinha de chão. Pois ele entrou lá dentro e falou assim, agora eu vou te deixar bem aqui, se você quiser, você vai a pé, sozinha. Eu falei, ele falou, agora eu vou devolver o Pix que seu esposo fez, não devolveu o Pix. E nisso, eu falei, moço, pelo amor de Deus, meu marido já te pagou, me leva para a escola. Ele falou assim, não vou levar. E nisso, ele começou falando, ele falou, desce aqui agora. E eu fiquei, no meu pensamento,
Eu fiquei assim, já imaginou se esse homem desse daqui me mata ou me estrupa e me mata depois? E aí, né, nisso, quando eu olhei, além dos anjos de Deus e o Senhor está comigo, eu senti, na hora, eu não tive medo, mas a gente preocupa, né? No pensamento eu preocupei, meu Deus do céu, eu não tive medo nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, e no meu pensamento, jamais esse menino me mata, me saca um revólver, uma faca, ou se ele manda eu descer, vai atrás de mim, me estupra e me mata. E aí, quando eu ergui a cabeça, tinha um homem lá na frente observando tudo. E eu falei, olha ali, tem um homem nos observando. Ele olhou assim, desesperado, e falou, não, eu vou te deixar no ponto. E me deixou no ponto. Porque ele foi o livramento de Deus na minha vida. Porque Deus não permitiu ele fazer nada comigo e ele me deixou lá no ponto. E eu vinha ficar lá no meio do mato, naquelas GO, sozinha, e só passando carro. Amém, meu irmão. A resposta de Deus. Que bênção, hein? Que livramento. Graças a Deus por isso. Deus não permitiu Satanás usar aquilo para me fazer o mal. Sim, sim. Graças a Deus. Louvado seja Deus, tá, meu irmão? Muito obrigado pelo seu testemunho. Mantenha firme e perseverante. Realmente o inimigo, ele se levanta, irmãos, quando temos um propósito com Deus, quando vestimos a camisa e quando vamos para cima do inimigo. Então, que possamos tirar esse exemplo da confiança em Deus, né, minha irmã? E que possamos também nos precaver e Deus, ele nos dará a vitória. Obrigada, tá, irmã Eudine? Tá bom. Amém. Bom, irmãos, é o momento de despedirmos aqui, né? O tempo é curto, mas abra a sua câmera e abra o seu áudio, dê um bom dia com alegria para o seu irmão aí, para que a gente possa finalizar. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe a todas. Bom dia, meu irmão. Bom dia aqui, ó.